Olá, paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Novamente aqui estamos e o tema de hoje, milênio ou o reino milenar de Cristo aqui na Terra. E como surgiu esse assunto? Esse assunto a partir do estudo que estamos fazendo a respeito de Provérbios. E se nós estamos estudando Provérbios de Salomão, precisamos estudar o Salmo 127 e o Salmo 72. E o Salmo 72 é um salmo messiânico, é um salmo que diz respeito dos assuntos relacionados de pais para filhos, ou seja, de Davi para Salomão, de reino aqui na terra, governo e principalmente do reino milenar de Cristo. É um salmo escatológico, é um salmo que aponta, que remete-se para o reinado de Cristo aqui na terra, ou seja, o milênio. Então, para entender melhor aquele salmo, precisamos estudar Apocalipse um pouquinho, principalmente milênio. Mas para estudar milênio, precisamos voltar um pouquinho e estudar arrebatamento da igreja. Estudamos, assista ao primeiro vídeo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ali, versículo 17, ou todo o capítulo. Estudamos bodas do Cordeiro, 2 Coríntios 5:10, estudamos os acontecimentos que Jesus falou que aconteceria antes do arrebatamento: peste, ganância, destruição, pais contra filhos, roubo, ganâncias, escândalos, terremotos, maremotos, pestes, epidemia, pandemia, tudo isso. Estudamos um pouco, falamos um pouco no segundo vídeo a respeito da grande tribulação, né? 3 anos e meio, depois 3 anos e meio de paz, depois 3 anos e meio de puro estresse, pura tribulação. Então falamos um pouco e agora entramos no milênio. E o segundo vídeo, que foi o último, nós paramos exatamente quando Jesus ele está no Monte das Oliveiras derrotando os seus inimigos, derrotando o falso profeta, né, e a besta, ou seja, o líder político e o líder religioso, jogando-os no inferno e destruindo as nações que eram adeptos deles ou eram a favor dele, e assim dando início ao seu governo milenar aqui na terra, juntamente com a igreja, que é agora de fato o que nós estamos estudando, que é Salmo 72, um salmo que é atribuído a Salomão, porém não foi Salomão que escreveu, ou melhor, não foi Salomão que ditou esse salmo. Ele foi ditado por Davi, seu pai de Salomão, foi falado por ele já na sua velhice, quem sabe até num leito, numa cama. E Salomão escreveu esse salmo, porque esse salmo era uma orientação, era uma bênção, uma promessa na vida de Salomão, mas que remete-se também ao milênio, ao governo de Cristo aqui na terra. Então leia lá o Salmo 72 e veja lá nossos vídeos a respeito desse estudo do Salmo 72. Então o reino milenar ele dá início depois da grande destruição, alguns dizem até uma terceira guerra mundial, que vai acontecer, onde Jesus descerá sobre o Monte das Oliveiras, todo olho o verá através de mídias e tudo mais, e então ele destruirá seus inimigos, ou os inimigos de Deus, e então iniciará o seu governo, um governo que vai ter paz, vai ter justiça, vai ter equidade, vai ter fidelidade, vai ter bondade, vai ter amor ao próximo, diferente de tudo que acontece hoje. Então Davi, ele estava ali naquele Salmo 72 pedindo a Deus pelo seu filho primeiramente, e pedindo a Deus também pelo governo daquele seu filho, para que Salomão não fosse opressor, não fosse um idólatra, não fosse um desviado. E Davi está pedindo a Deus para que houvesse justiça, para que houvesse equidade, para que houvesse um bom governo. E nós sabemos que no início do governo de Salomão foi tudo ótimo, foi tudo uma beleza. Porém, depois
ele se desviou da palavra do Senhor, das leis, dos mandamentos do Senhor, se envolveu com as mulheres, mulheres gentias, mulheres de outras nações, da qual Deus falou para não se envolveu com as idolatrias, de uma forma indireta, mas se envolveu porque ele custeou ele custeou os altares a deuses estranhos e também ia com as suas mulheres até os altares. Então, de uma forma não que direta, mas indiretamente, ele estava errado, ele foi culpado daquela situação. Então, Salomão, ele não fez de acordo com o que o Senhor lhe pediu. E a palavra de Deus diz que Deus passou o reino de Salomão para outro, porque ele não seguiu exatamente. Mas o reino de Jesus aqui na terra será um reino diferente, do qual não haverá injustiça, como acontece hoje. Essa podridão no meio da política, essa podridão no meio da religião. E abrindo aqui um parêntese, que a igreja do Senhor, ela não é suja, ela não está envolvida. A igreja do Senhor, ela é santa, ela é sem mácula, ela é sem ruga. Então a igreja do Senhor não está envolvida. Quem está envolvido é alguns membros da igreja. E também o joio que cresce junto com o trigo. O joio que cresce junto com a igreja, mas a igreja não, a igreja é santa, é pura, e no entanto Jesus buscará essa igreja para levar para si. Então, falando sobre o reino milenar, Jesus, ele já desce do Monte das Oliveiras governando, porque toda a nação de Israel já estará o aplaudindo, toda a nação mundial, todo o planeta estará o aplaudindo, porque ele derrotou o anticristo e o falso profeta. Ele derrotou, ele acabou com aquela podridão, aquela orgia, aquela idolatria. Ele acaba, então ele já desce ali aplaudido do Monte das Oliveiras, já é aclamado o rei, que é exatamente o que o povo de Israel deveria ter feito quando ele veio como um homem. Não fez isso, mas ele virá como guerreiro. Então Israel o aclamará rei, mas não precisa, porque de qualquer forma ele será rei. Não vai precisar ninguém colocá-lo no trono, porque ele nunca saiu do trono. E as nações do mundo aclamarão rei, mas sem necessidade, porque ele já veio para reinar. Mesmo não aclamando, ele reinará. Então haverá paz, haverá abundância, haverá prosperidade dentro desse reino, com algumas observações, alguns pormenores que não há possibilidade aqui. Mas Satanás, ele será preso por 1000 anos. As nações que não aceitarem o governo de Deus, elas precisarão se dobrar. Essas nações, elas precisarão aceitar o governo de Deus, porque é um governo justo e Deus não vai permitir injustiça. E aquele que não aceitar será exterminado, porque é um reino sólido, um reino de amor, um reino de gratidão, de firmeza e de prosperidade espiritual, prosperidade emocional e prosperidade também material, prosperidade materiais. Então nós temos aí muitos pormenores dentro do milênio. Nós, a igreja, estaremos aqui governando com ele, com o corpo glorioso, E quem estará no milênio? Quem entrará no milênio são aquelas nações, ou o povo que são adeptos de Cristo, que são amigos do Evangelho, amigos de Jesus, e não são voltados para Satanás. Então essas nações serão poupadas por Jesus, e reinarão com o Senhor Jesus aqui na terra, com seus corpos literais. Esse corpo literal reinará com Jesus aqui na terra. Haverá essa possibilidade? Sim. Por que haverá essa possibilidade? Porque, como no jardim do Éden, Adão era carne e osso e Deus o visitava.
Deus com o corpo glorioso, com todo o seu resplendor, e não entrava em choque, Então haverá ali um segundo jardim do Éden, aonde Deus estará regendo, reinando, e o homem, carne e osso. Haverá essa possibilidade, sim. Então o anticristo, o falso profeta já estão mortos no inferno e tudo estará em paz. Agora, aí capítulo 19 de Apocalipse vai falar sobre as bodas do Cordeiro, que vai acontecer logo após do arrebatamento da igreja. Aí depois vem a grande tribulação, e no final da grande tribulação de 7 anos, ou melhor, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de pura tribulação, teremos no capítulo 19, versículo 11, a vitória de Cristo. E no capítulo 20 nós temos aqui o reino milenar de Cristo, Satanás aprisionado por 1000 anos e Jesus reinando. Mas por que Satanás ele é aprisionado? Porque Jesus está com medo dele? Não, Jesus quer que todos os seres humanos estejam completamente livres de Satanás, para que eles possam gozar de toda a paz do mundo, porque o seu governo será de paz. E era exatamente isso que ele queria fazer quando veio à terra, mas não o receberam como rei, e sim o mataram. Então Satanás será preso por causa dos seres humanos, para não atormentar, para não infernizar, para não acusar, para não oprimir, e o ser humano que estiver vivo naquele momento ali poder gozar de plena paz, de plena felicidade. Contudo, no final desse reino milenar, mas quantos anos vai viver uma pessoa? Uma pessoa poderá viver até 300 anos, 500 anos, quer dizer, como terá tudo em fartura, prosperidade, tudo saudável, uma pessoa poderá viver por muito mais anos. Então, no final do milênio, Satanás ele é solto, aqui o texto diz de Apocalipse capítulo 20, versículo 7 em diante, diz que ele é solto para que as nações sejam tentadas e de fato escolha de que lado quer ficar. Se ela quer ficar do lado de Jesus, que está reinando, vão ter que resistir às oferendas de Satanás. Ou se é maligna, aquele ser humano que é maligno não quer Deus de qualquer forma, porque há uma liberdade, Deus deixa essa liberdade, Deus dá essa liberdade, então Satanás vai tentar, e essa pessoa decidirá se quer ficar com Jesus ou se quer ficar com Deus, porque Deus ele nunca oprimiu, ele nunca forçou barra para ninguém ficar do lado dele. A pessoa é livre para escolher, sabendo que tem uma colheita, sabendo que tem um futuro, sabendo que tem uma paga ou uma fatura a chegar para todos os bens que fazemos e para todos os males nessa vida que fazemos, que cometemos. Então Jesus ele vai deixar Satanás ser livre para tentar as nações, para de fato as nações decidirem se quer continuar comigo ou se quer voltar-se para Satanás. E muitos ainda se voltarão para Satanás devido à sua malignidade, ou seja, devido a não quer fazer o bem. E isso acontece hoje, tem pessoa que não quer de forma alguma agir corretamente, fazer o bem, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa direita. Ela quer prostituição, quer roubalheira, quer propina, quer destruição, quer ganância, quer tudo. São pessoas maldosas. Não porque Deus fez assim, porque Deus fez o ser humano bom, honesto, direito. A pessoa é que decide, é uma decisão. No entanto, se a pessoa decidir voltar-se para Deus, Deus ele acerta, como diz lá Jeremias capítulo 8, versículo 4, se eu não me engano. Vamos até dar uma olhadinha nisso. Jeremias 8. Jeremias 20, capítulo 8, versículo 4 diz: diz-lhes mais, assim diz o Senhor, porventura cairão e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Ou seja, há uma possibilidade de voltar-se.
há uma possibilidade de se levantar, de se erguer, porque Deus dá essa oportunidade